Vamos lá, né? Olha aqui, ó. O Papo Reto de hoje é um assunto, ele é muito real, muito próximo a nós. Por isso, nós escolhemos esse assunto para a gente falar um pouquinho. Como trabalhar um assunto de mães que perderam seus filhos recém-nascidos. Por exemplo, a minha mãezinha, a minha mãe, que está nos assistindo agora, ela também foi vítima desse acontecimento. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no VT para a gente compreender um pouquinho melhor o assunto. A morte de um filho é um fato inesperado pelos pais e de difícil compreensão, pois inverte a lei natural da vida. Os filhos representam o futuro, a continuidade. É para eles que lutamos para possibilitar a realização dos sonhos e projetos de vida. Com a perda de um filho, os pais vivem o luto de forma individual e, neste processo, o pai pode sofrer tanto quanto a mãe, mesmo que este evite demonstrar. O que por muitas vezes causa problemas no casamento, pois um tenta evitar a dor do outro. Quando a perda ocorre com o recém-nascido, a dor e a culpa se misturam, causando uma dor que muitas vezes não é explicada, mas sentida de maneira angustiante. É de suma importância que os pais enlutados vivenciem a sua perda, respeitando o seu ritmo e limites, uma vez que apenas eles sabem o que essa perda representa. Como em outras situações de luto, ficar quieto e acolher os pais em sofrimento é o mais adequado a se fazer. Oferecer um ombro amigo, sem restrição. Na dúvida, só ouça o que eles têm a dizer. Vamos falar desse assunto importante agora, no nosso Papo Reto. Muito bem, minha gente, tá vendo? Um assunto muito atual e muito delicado também. Por isso, antes de eu chamar a nossa querida Adriana, porque a Adriana é uma grande psicóloga que vai nos ajudar muito a gente buscar um caminho para ajudar as mães que sofrem com tanta dor. Mas antes, como um sacerdote, eu gostaria, sacerdote da Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, queria lembrar o seguinte. Primeiro, eu sei que isso talvez não seja consolável, mas ter filhos é um dom de Deus, não são para todas as mulheres que têm o dom de ser mãe. E é um dom de um filho que não é dela e nem do marido, é de Deus. Né? Então, como diz a palavra, Deus dá, Deus pode tirar. Existem alguns mistérios. Por que às vezes nasce, logo vai embora? Mas eu queria só deixar isso aqui, ó. A Virgem Mãe Maria, Nossa Senhora, ela foi a mãezinha que também teve seu único filho, já jovem, mas que ela ficou órfã de filho. Mas sofreu, chorou muito, mas ela chorou cheia de esperança, porque o cristão é aquele que crê na ressurreição de Cristo, ok? Porque Deus, Ele confia aos pais, não dá. Por isso, queria só espelhar um pouquinho sobre a fé, porque agora a nossa querida Adriana Severini, psicóloga, mais uma vez, Adrianinha, boa tarde para você, minha linda, Deus abençoe você. Amém, Padre, boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Adriana, sempre é muito legal, gostoso falar com você. Olha, as pessoas amam você, viu? Quando o padre fala Adriana, vai, como eu gosto da Adriana, essa psicóloga, gosto muito do jeito dela, das explicações dela. Então, Adrianinha, nós estamos aqui com um assunto que ele é real, ele é muito próximo, eu acredito que você já deve ter também, assim, atendido muitos casos como esses, né? Que é justamente esse luto da mamãe, das mães que tiveram seus filhos recém-nascidos, né? Claro que algumas superam com uma nova gestação, mas outras não. Então, assim, eu queria já começar falando para você, como que nós podemos, assim, como recomeçar? Eu acho que talvez, como recomeçar uma nova jornada após o luto de um filhinho recém-nascido. Quais seriam os primeiros passos para isso, querida Adrianinha? Obrigada pelo querido. Você também é um querido, Padre Márcio. Eu acho que o primeiro passo é você deixar todo esse sentimento que você tem, toda essa tristeza, ela extravasar e sair. Às vezes, como foi dito bem no comecinho, os pais, assim, o marido tem a tendência de não querer extravasar porque ele se sente na obrigação de dar força para a mulher. Mas ele também precisa lembrar que ele também perdeu um filho. Então, a melhor coisa é
ou juntos, ou cada um do seu jeito, extravasar. Se precisar chorar, chora bastante. Não é um momento que você fala assim, eu preciso ser forte, eu não posso chorar, eu não posso... Não, esse é o momento de você vivenciar o luto, a dor. Porque quanto mais você vivenciar nesse momento, mais para frente isso não vai te gerar um trauma e você vai conseguir viver uma vida normal. Então, podendo engravidar novamente, ter outros filhos, você nunca vai esquecer aquele filho que morreu. Mas você pode continuar a sua vida seguindo e ter uma vida que você volte a ser feliz. Porque quando a gente está nesse momento de luto, principalmente porque era para ser um momento de felicidade. Você criou toda aquela expectativa e por 9 meses imaginando como seria, imaginando o nome, a carinha dessa criança. Todo mundo, por menos que tenha condição financeira, sempre dá um jeitinho de fazer um quarto diferente, alguma coisinha, um bercinho bonitinho para a criança. Então, foram 9 meses, você estava apreensivo, ansioso, mas você estava muito feliz, que era uma notícia boa. E, de repente, você perde esse bebê. O bebê chega a nascer e você perde. Então, é uma dor muito forte, porque assim, é a frustração de toda a imagem daquilo que a gente achou que seria a vida. Então, por isso que dói mais ainda, porque a gente imaginou, a gente não teve uma vivência real e tudo aquilo que é imaginado é muito mais bonito e mais forte do que a realidade. Então, a gente imaginou aquilo com uma força muito grande, desejou e esperou. Teve toda aquela expectativa, 9 meses, de como seria a minha vida, de como seria agora que eu vou ser mãe, agora que eu vou ser pai, o que vai mudar? Como que vai ser a minha vida agora? E, de repente, no momento que seria de felicidade, a gente vê com uma tristeza. Perfeito. E a família que está em volta, os amigos, também não sabem lidar com isso. É uma situação que eles não sabem se eles conversam sobre o assunto, se eles fingem que não aconteceu nada. Então, assim, isso tem que deixar muito a cargo de quem está sofrendo o luto. Então, são os pais que vão determinar se querem falar sobre isso ou se preferem, não quero falar com outras pessoas. E, assim, família e amigos precisa respeitar. Então, assim, se os dois, o casal decide se isolar, ou só ter contato com família, pai e mãe, que são os mais próximos. Então, assim, respeitar. Não insiste. Assim, demonstra, olha, eu tô aqui, eu sei que você tá triste, a hora que você precisar, a hora que for, me procura. Mas não, se você percebe que a pessoa quer ficar mais isolada, não fica procurando, não fica forçando um contato, porque isso dói muito mais. Perfeito. E porque tem tudo aquilo, você se preparou, comprou roupinha e tal, e você ainda tem que se desfazer disso tudo. Então, muito assim, difícil. São várias perdas ao mesmo tempo. Verdade. Adrianinha, maravilha, maravilha. Esse já fez uma pergunta já quente, que ela já é bem sequencial. Mas, olha, gostei muito de você falar, eu acho que isso aí é muito importante. O que fazer no primeiro momento? Chora, extravasar, põe pra fora. É importante colocar essa angústia, essa dor, essa trava, né, da perda, põe pra fora, chora. É que nem quando morre qualquer pessoa, o nosso padre vai falando, não fala nada, abraça. Quando podia abraçar, abraça. Quando podia, abraça, acolhe. Fica quietinho, deixa chorar, chora junto com ela e depois vai tendo os passo a passo para melhorar. Mas já vou fazer uma nova perguntinha para você. Linda Adrianinha, que não tem para ninguém. Grande psicóloga, hein? Olha, mas o padre está falando aqui com a nossa querida Adriana, psicóloga, sobre o assunto, o luto pela perda de um filho recém-nascido. Adrianinha, a minha mãe, eu comentei, logo no comecinho, a minha mãe, ela teve ao todo 5 filhos. A primeira dela, minha mãe estava com 17 anos, ela casava assim muito cedo na época, né? E ela perdeu, nasceu, chegou a mamar com dificuldade. 2, 3 dias depois, a nenenzinha faleceu. Foi a minha primeira irmã, seria a minha irmã mais velha, né? A pergunta que eu queria fazer para você, graças a Deus, minha mãe Deus deu mais 4 filhos, né? Para ela e para o meu pai. Como psicóloga, a questão social, o tempo que mudou, antigamente as mulheres, elas tinham mais filhos porque as condições eram diferentes, a mulher ficava mais em casa, etc e tal. Como as mulheres antigamente tinham muitos filhos, 6, 7 ou mais, né? Hoje, quando se fala de 2 filhos, a gente fala, nossa, 2 filhos você tem? Porque mudou-se tudo. Esse impacto de hoje uma mãe perder um filho, a ciência também evoluiu, parece que diminuiu um pouco mais, né, a morte para as crianças, porque hoje já se faz todo um trabalho na gestação. Mas
as mulheres de hoje, elas são mais impactadas, entenda bem, por talvez não planejar muitos filhos do que as mães de antigamente que tinham 5, 6, 7, 10 filhos. Esse impacto é mais superável antes ou você acha que hoje está na mesma igualdade? Eu acho que hoje, antigamente elas superavam mais, porque inclusive assim, pela ciência, muitas tinham filhos em casa, eram vários filhos, tinham mais novas, às vezes iam tendo filhos até ficar mais velha. Então elas já sabiam que corria esse risco muito mais forte de perder o bebê. Então, quando ele nascesse ou ela tem uma gravidez que ela abortasse espontaneamente. Então, já era uma coisa que era esperado. Não que doesse menos, mas é que a frustração era menor. Agora não. Como a gente tem todo um recurso tecnológico, a medicina evoluiu muito, são poucas as mulheres que têm parto em casa. Então, a expectativa de ter um bebê saudável, dele sair junto com a gente na maternidade, é muito maior. Então, por isso que assim, parece que hoje dói mais, porque a frustração é maior. Antes, quando a mulher ficava grávida, ela já era aquela coisa assim, tem 70% de dar tudo bem e 30% de dar algum problema. Hoje em dia, como a gente faz todo acompanhamento, pré-natal, tem tudo, você tem uma segurança maior, então muitas mulheres nem passam pela cabeça que pode dar alguma coisa errada. Então, por isso que parece que hoje dói mais. Entendi. E antes não, porque antes você já... Mas isso é uma coisa que a gente nunca se prepara. Mas a partir do momento que você não coloca toda a sua expectativa, 100% de que eu vou sair com um nenenzinho bonitinho e avisa a família toda, você parece que a dor é muito forte. A dor, porque você não tinha nem assim, não tinha nem 1% que você estivesse esperando que desse alguma coisa errada. Porque você fala, não, a medicina tá aí, a tecnologia, eu vou no hospital bom, eu vou estar bem assessorada, meu médico é ótimo, mas está além disso. Então, por isso que hoje dói muito. Dói muito mais porque você tem menos filhos, né, que a quantidade de filhos faça a mãe ou o pai amar menos os filhos, mas você tinha aquela coisa do não tem tanta tecnologia, eu vou ter meu filho em casa, então eu corro o risco sim de poder perder essa criança. E hoje em dia não. Perfeito, perfeito. Olha, você já explicou muito bem, você já deu um caminho, e esse é importante. Quando uma mãe, numa experiência dessa, o filho vai embora logo que nasce, você já falou a questão de extravasar, de chorar. Mas você também já deu outros pontos. Mas assim, para a gente finalizar, porque o tempinho da gente é pequenininho, para muitas mães a vida acabou. Elas falam, poxa, agora eu não sei se eu vou ter forças para ter de novo. Eu gostaria que você, como psicóloga, como uma animadora da alma também, né, e conhecendo a cabeça das pessoas, quais seriam os caminhos para que essa mãe que pensa, olha, a minha vida acabou, eu apostei tudo a minha ficha aí, como você falou, a tecnologia, a ciência estava tão avançada, eu nunca imaginei que isso ia acontecer, e às vezes ela fica com uma frustração que prejudica a próxima gravidez. Quais seriam, na sua opinião, um caminho que também pode ajudar muito dentro da psicologia, Adrianinha? Porque assim, a gente primeiro precisa perceber se é uma tristeza que ela está vivenciando pelo luto ou se essa tristeza pode se transformar numa depressão. Então, a primeira observação é essa, se o normal é essa tristeza profunda, essa falta de vontade de fazer as coisas e de se sentir mal, de parece que perdeu a expectativa de vida, durar no máximo 3 meses. Se ele passar de 3 meses, daí já se tornou uma depressão, então ela precisa de ajuda profissional sim, procurar um psicólogo, o psicólogo vai ver se precisa encaminhá-la para um psiquiatra, porque passou de uma tristeza para uma depressão. Entendi. E a primeira coisa é você poder extravasar, contar com as pessoas e fazer coisas que te façam bem. Então, às vezes tem gente que fala, olha, não mexe nas coisas do seu bebê. Depende de pessoa para pessoa. Tem gente que vai falar, não, eu prefiro guardar isso para o meu próximo filho, ou eu quero doar para caridade, ou eu quero que alguém vá lá e suma com tudo que tem ali no quarto, sabe, desmonte aquele quarto que eu fiz. Por isso que, assim, as pessoas que estão em volta precisam ouvir os dois, os pais, as pessoas que estão em luto. São eles que estão sofrendo e é a vontade deles que deve prevalecer e não a minha. Não adianta eu achar que é melhor, guarda tudo para o próximo filho ou doa tudo. Não, os pais é que têm que, em conjunto, decidir o que é melhor, porque é aquilo que eles estão passando no luto. Então, ir enfrentando aos pouquinhos e saber que cada dia é um dia, não fica
porque às vezes a gente tem aquela sensação de quando vai passar essa dor? Será que essa dor vai passar? Ela passa, você nunca vai esquecer desse filho que nasceu, mas você começa a lembrar com amor, com carinho. Isso acontece com toda a perda que a gente tem. No começo é uma dor enorme, gigantesca, e depois você começa a lembrar de momentos bons, do carinho que você teve, do amor que você nutriu por aquele bebê, o que estava ali. Tanto é que, assim, é muito comum as mães, você pode falar da sua mãe, ela nunca vai falar, eu tive 4 filhos. Não, ela teve 5. Embora uma tenha falecido, ela teve 5 filhos. Ela não vai falar que ela teve 4. Então, aquela criança, aquele bebê, sempre vai existir na sua vida. Você vai sempre mencionar que você teve aquele filho que nasceu, mas sempre assim, eu acho que é muito respeito. As pessoas que estão em volta têm que ter cuidado e respeito. Não impõe a verdade. Nesse momento, ninguém é o dono da verdade para falar isso é melhor ou isso é pior. Perfeito. É a própria pessoa que está sentindo a dor é que precisa saber. Agora, claro, é melhor ou não eu fazer isso ou deixo para fazer depois. Sim. Um dos caminhos também, se a pessoa tem uma religião, isso pode ajudar muito, né? Muito mesmo. A pessoa Ajuda. também se apegar numa espiritualidade, né? Pegar na palavra, em Deus. Isso também são caminhos importantes, né? A ciência, você vê como que ajuda através do que você falou. Mas se a pessoa também tiver uma espiritualidade, né? No qual ela possa colocar uma esperança, entender, não é? Que a vida ela é muito mais do que esse momento. Ela tem toda uma sequência. Então, Adrianinha, estou muito feliz aí com a sua, mais uma vez, as suas colocações. Tenho certeza que muitas mães ouviram você e vão guardar isso no coração delas, mães que também perderam seus filhinhos, né? E mais uma vez, olha, Deus seja louvado na tua vida. Sou muito feliz por você existir e por você falar tão bem assim, ajudando tantas mães. Obrigada. Fico muito feliz. Uma boa tarde, boa semana para todo mundo. Para todos nós. Adrianinha, Deus abençoe você.